Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Dois Irmãos de Milton Ratum. Como vocês sabem, qualquer livro de vestibular, eu trabalho tintim por tintim no que temos aqui para que vocês não percam nenhuma parte importante. Então já vão se inscrevendo no canal para não perder nenhuma análise e nenhum resumo. Antes de entrarmos na narrativa, vou dar para vocês algumas informações sobre a obra. O livro é super recente, foi publicado no ano 2000 e Milton Ratum diz que se inspirou para escrever essa história quando ele leu um livro do Machado de Assis, chamado Esaú e Jacó, na qual a mãe favorece um dos filhos, tem preferência por um desses filhos e eles acabam se tornando inimigos. No livro Esaú e Jacó de Machado de Assis, nós temos os irmãos gêmeos, Pedro e Paulo, gêmeos idênticos, mas que já brigavam dentro da barriga da mãe. E apesar de serem gêmeos idênticos, o psicológico deles era oposto. Na verdade, o que a gente tem ali, na obra de Machado de Assis, é uma briga entre monarquia e república, porque um irmão vai ser republicano enquanto o outro vai defender a monarquia e eles se apaixonam pela mesma mulher e não se entendem nunca, apesar da vontade da mãe de que os dois sejam amigos. Eles terminam o livro inimigos. E a gente vai ter muito disso aqui nos Dois Irmãos Gêmeos, que vão se tornar inimigos, se apaixonam pela mesma mulher e não fazem as pazes. Falando especificamente de Dois Irmãos, qual é o contexto histórico que nós vamos ter aqui no livro? A gente tem a vinda de imigrantes para o Brasil, especificamente para Manaus e especificamente ali, principalmente de imigrantes libaneses. Também teremos aqui no livro o período da Segunda Guerra Mundial e o período da ditadura militar aqui no Brasil. Já logo de cara a gente percebe que o narrador é em primeira pessoa, mas demoramos para descobrir quem é esse narrador. A gente precisa ler muito para chegar à conclusão, para receber a informação de quem é esse narrador, que é o Nael, que vai ser filho da Domingas, personagens que daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho melhor. E apesar desse Nael ser o narrador, ele não é o protagonista da história. Ele, inclusive, tenta se afastar um pouquinho da narração. Um romance polifônico, gente. Tem coisa que ele mesmo presenciou. Tem coisa que ele está narrando que ele ouviu de outros personagens, como da própria mãe ou do próprio avô dele. Há, então, um narrador adulto que vai reconstituir o seu passado, buscando tentar descobrir quem é seu pai. Vamos entrar na narração? 2 páginas antes do primeiro capítulo, nos contam um pouquinho sobre a reta final da vida de Zana, que teve que deixar tudo, Manaus, a Biblos de sua infância. Biblos é uma cidade do Líbano. Aqui a gente já percebe o narrador em primeira pessoa, apesar de inicialmente não saber quem é. Eu já adiantei para vocês, que é o Nael, que por sinal é neto da Zana, não legitimamente, mas é neto da Zana. E ele ali está nos contando que a Zana sempre perguntava nos seus últimos momentos sobre a volta de seu filho caçula, Omar, se ele tinha retornado. E não, ele não havia retornado. Ela delirava, tinha pesadelos e minutos antes de morrer perguntou em árabe se seus filhos tinham feito as pazes. E a resposta
foi o silêncio. Então, não, os filhos não tinham feito as pazes. O primeiro capítulo começa com Yacoub. Yacoub é um dos irmãos gêmeos, então Yacoub e Omar serão os gêmeos, filhos de Zana e Halim. O primeiro capítulo nos mostra, então, Yacoub chegando do Líbano, no Rio de Janeiro, e seu pai Halim indo buscá-lo. Yacoub tinha passado 5 de seus 18 anos lá, então quase nem reconhece o pai, e também estava com dificuldade em diversas palavras do português, trocando letras, sons e tudo mais. Ambos, pai e filho, Yacoub e Halim, vão até a Cinelândia e o pai observa que o filho não trouxe praticamente nada do Líbano e estava super mal vestido. E aí pergunta, né, por que você não trouxe nada, o que aconteceu? O filho diz apenas que o tio não queria que ele voltasse e o pai começa a falar sobre a penúria de Manaus. Sobre a fome. Ao que tudo indica, a gente está aqui em 1945. Então, né, referência à Segunda Guerra Mundial. Halim, então, destaca a penúria, a fome que houve em Manaus nesses anos de guerra. E os dois estão lá conversando e do nada Yacoub levanta e faz xixi em público. E o pai fica inconformado, né? Como que o filho pode fazer uma coisa dessas? A verdade é que o local onde o Yacoub viveu era uma aldeia do Líbano. Ele não teve muito assim essa educação formal, essa educação básica de como se comportar em sociedade. E aí, de acordo com o narrador, o Halim teve que engolir essa e muitas outras coisas que os filhos fizeram. Tanto Yacoub, que é o que está aí com a gente, e Omar, que é considerado caçula por ter nascido minutos depois do irmão. Os gêmeos, então, ficaram separados por um tempo, por esses 5 anos, porque um ano antes da guerra, o Halim, o pai dos dois, decide mandar Yacoub ao Líbano. Na verdade, o pai queria mandar os dois filhos. Zana que não deixou que Omar fosse, porque Omar nasceu com os problemas de saúde e aí ela tinha muito medo de que o filho ficasse longe dela e morresse. Então Yacoub foi com amigos do Halim para o Líbano, assim, sem a família. Durante o tempo em que Yacoub fica no Líbano, Omar foi tratado como filho único. E no livro, gente, ele é chamado tanto de Omar quanto de caçula, que aparece pra gente com letra maiúscula mesmo. Yacoub e Halim vão a Manaus de motor e o Halim tentando, né, fazer, digamos que comentários sobre como se comportar em público, como se comportar em sociedade. Enquanto isso, o Yacoub super passando mal no bimotor em todas as paradas que ele fazia, até que finalmente chegam. E lá a Zana já estava esperando pelo filho, o abraço e tudo mais. O Yacoub é super calado, quieto, então já estava com essa dificuldade da linguagem, ainda mais a personalidade dele calada. Então isso dificulta um pouco a gente saber às vezes o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Ali de onde eles desceram no bimotor até chegar à casa deles, eles vão de Land Rover. E Yacoub, nesse caminho, vai se lembrando de quando ele tinha 13 anos, 2 meses antes de ir ao Líbano, foi a um baile interessado numa moça. E aí, nesse mesmo baile, a sua mãe pediu para que ele levasse a sua irmã Rania para casa. E quando ele voltou, ele viu essa moça dançando, coladinha com o seu irmão Omar. Essa moça é a Lívia, uma menina aloirada, parente dos Reynoso, uma família importante ali na região de Manaus. E Yacoub começa a se questionar porque ele é que foi o irmão enviado ao Líbano.
Quando chegam a casa, o Jacob é recebido pela irmã Ania, por Domingas. A Domingas é como se fosse uma criada. Nos próximos capítulos a gente vai saber um pouquinho mais sobre ela. O fato é que seu irmão não estava ali para recebê-lo. Eles conversam muito sobre os tempos de guerra. Omar só chega à noite abraçando a mãe como se fosse o filho único. Então já há aí, né, um rolo, um ódio entre os irmãos, que aos poucos a gente vai entendendo o que foi ocasionando esse ódio. A mãe, Zana, pede para que os dois filhos se abracem, mas eles não se abraçam, apenas se cumprimentam com as mãos. Eles são exatamente iguais fisicamente, gente. Exatamente iguais, com exceção de uma cicatriz do rosto de Jacob. Então, a única diferença física entre eles é que o Jacob tem uma cicatriz no rosto. Mas como é que foi que Jacob conseguiu essa cicatriz? Foi Domingas quem contou para Anael. Tudo aconteceu numa tarde nublada de sábado. Eles foram convidados para uma sessão de cinema, havia um cinematógrafo ambulante na casa dos Reinoso. E Lívia, né, que era a sobrinha deles, estaria lá. A menina pela qual ambos estavam interessados, e Jacob tinha guardado um lugar para ela ao lado dele, na primeira fila. E quando há uma pane no gerador e abrem as janelas para a luz entrar, todos veem a Lívia dando um beijo na bochecha do Jacob. O Omar fica muito bravo, quebra uma garrafa, pega um caco e corta o rosto do irmão. Gente, que coisa horrorosa. Sangue para todo lado. 13 pontos são necessários para aí, né, acabar com o corte, digamos assim. Aí a Zana quer culpar o Halim pela má educação dos filhos, enquanto o Halim diz que errada é a Zana por mimar demais o caçula, por mimar demais Omar. Depois disso, os irmãos não conversaram e Jacob tornou-se silencioso. Foi aí que o pai Halim decidiu que os gêmeos deveriam viajar para o sul do Líbano, mas como nós vimos, quem acaba viajando é só o Jacob. Zana escreveu inúmeras cartas para o filho durante o período em que ele esteve ausente, mas ele não respondeu nenhuma. Ela só recebia a notícia dele por terceiros, até que pressiona Halim. E aí, né, quando a guerra acaba, o Halim envia dinheiro aos parentes para que comprem a passagem de Jacob e ele volte ao Brasil. Com os dois irmãos juntos, Zana tentava, digamos que, equilibrar as atenções entre eles. Os dois vão estudar no colégio de padres, só que enquanto Jacob era super dedicado, estudioso, o Omar só queria saber de farrear. O Jacob era tão estudioso, gente, que ele vai chegar a passar em primeiro lugar na Escola Politécnica de São Paulo. O Omar era só farra, bebedeira, mulheres, e aí chegava em casa naquele estado. Zana e Domingas, que ficavam cuidando dele, reprovou 2 anos no Colégio dos Padres e chegou a ser expulso por ter batido em um dos professores, que era, digamos, um dos favoritos do Jacob. O Halim e a Zana foram chamados no colégio depois desse episódio. O Halim não foi e a Zana, por incrível que pareça, ainda tentou defender o filho, tentando dizer que ele tinha ficado muito doente quando ele era criança. Gente, essa é a desculpa eterna da Zana para defender o Omar, como se ele ainda fosse muito indefesa, aquele lero-lero. Ela estava achando injusta a expulsão do filho no colégio, mas não tem jeito, ele é expulso mesmo. E ele vai acabar indo estudar no Liceu Rui Barbosa, o Águia de Aia, que era chamado de Galinheiro dos Vândalos, e ali, para reprovar, tinha que ser assim
fazer algo muito assim inacreditável, porque nem chamada tinha. O professor que recebe o Omar é o Antenor Laval, que vai querer saber o que aconteceu pela expulsão do Omar, e o Omar vai contar com orgulho, com detalhes, o que ele fez com o professor, por que ele fez aquilo com o professor, porque esse era um tempo de punições, né? Os professores costumavam punir os alunos ou por desrespeito ou por não saberem resolver alguma questão, que foi o que tinha acontecido ali com o Omar. Mais pra frente, esse Antenor Laval vai aparecer bastante pra gente, então é um professor que será significativo. O Yacoub continua estudando no Colégio dos Padres, até que chega um dia em que ele avisa a família que não vai mais viver ali em Manaus, que ele vai para São Paulo pro desespero da Zana. O pai Halim o apoiava, dizia que ele tinha que ir mesmo, e antes da viagem, em 1949, ele desfila de farda no dia da independência pelo Colégio dos Padres e sai uma foto dele no jornal e aquilo enche a família de orgulho. O Omar nem aparece no jantar de despedida do irmão, está morrendo de ciúmes da atenção que Zana está dando para Yacoub. E assim, tanto a Zana quanto o Halim queriam dar uma mesada para o filho, né? Porque a vida em São Paulo não seria fácil. Aí ele disse que não precisava de nada daquilo, que ele se viraria sozinho. A Domingas também estava nervosa com a partida de Yacoub, com a viagem dele, e, pasmem, quem vem se despedir do Yacoub, para a surpresa de todos, é a Lívia, a menina aloirada daquela situação lá da cicatriz, e os dois vão para os fundos ali da casa, vão para os fundos do terreno e ficam se agarrando. A Domingas presencia aquilo. Então, apesar da gente não saber, né, havia ainda interesse entre Lívia e Yacoub. Nós só não tínhamos essa informação. No segundo capítulo é feito um flashback e a gente volta a 1914 e conhece o pai da Zana, conhece o Galib, que era viúvo já nesse momento, inaugurou ali em Manaus o restaurante Biblos, olha, o mesmo nome da cidadezinha do Líbano, e era um local de ponto de encontro entre os imigrantes. O Halim passou a frequentar ali por indicação de seu amigo Abbas e se apaixonou por Zana. Super ficou interessado nela, queria dar um presente para ela. E é o Abbas quem diz, olha, em vez de você gastar dinheiro com algo caro, dê poemas para elas. Perdão. O Abbas que escreve Ghazal é um tipo de poesia, é um poema, escreve em árabe e traduz para o português, e o Halim coloca as folhas no envelope, um dia finge esquecer ali no restaurante e fica vários dias sem aparecer. Quando ele aparece, o Galib diz que ele esqueceu aquele envelope, quase jogou fora, quer devolver a ele. O Halim, então, pega o envelope e declama os ghazais para tentar conquistar a Zana, que na época era uma moça de 15 anos. Não foi fácil conquistá-la, nada fácil. O Nael fala que quem contou tudo isso para ele foi a própria Zana. As cristãs de Manaus, gente, não aceitavam a ideia da Zana se casar com um muçulmano, mas Zana optou por Halim sim e fez as suas exigências, que ela se casaria com ele se eles morassem naquela casa, na casa do pai, dormiriam no quarto dela e teriam que se casar diante do altar de Nossa Senhora do Líbano. Durante o livro inteiro fica claro que quem manda na Zana, quem manda no Halim, perdão, é a Zana. E eles terão assim cenas ardentes de amor,
cenas, assim, de muito desejo sexual. Dias depois do casamento, a Zana pede para o pai, sugere ao pai Galib que volte para o Líbano para rever parentes. E ele foi super feliz para lá, mas também foi lá que o Galib morreu. A notícia demorou para chegar, veio por meio de um telegrama. E quando a Zana soube, gente, ela tem um comportamento super estranho. Ela não parece filha do Galib, ela parece esposa do Galib, porque ela age como se ela fosse uma viúva, fica trancada no quarto, não dorme com um Halim, fica cheirando, beijando as roupas do pai. Assim, é muito estranho. E aí depois ela diz pro Halim que ela está órfã de pai e de mãe e que ela gostaria de ter pelo menos 3 filhos. Mudando de capítulo novamente, indo agora para o 3º, a gente volta, né, esse flashback e vê que no final de cada mês Jacob enviava uma carta para a família e havia meio que um ritual para a leitura dessa carta. O Jacob estava estudando na Escola Politécnica de São Paulo, ele estava estudando na USP, ia ser engenheiro, um politécnico de estruturas, e seus pais tinham lhe mandado um dinheiro que ele devolve, não quer dinheiro dos pais. E eles percebem que o Jacob nunca mais precisaria financeiramente deles. As cartas vão rareando, afinal de contas também o Jacob era uma pessoa mais caladona. Afinal de contas, gente, também alguma coisa tinha acontecido no Líbano com o Jacob que a gente não fica sabendo o que é. E enquanto o Jacob está super bem nos estudos, né, no que ele quer para o futuro dele, o Omar só queria saber de farrear, fingia-se de indiferente ao sucesso, ao êxito do irmão, e ignorava as cartas que ele enviava para a família, continuando sendo cuidado depois das farras por Zana e Domingas. Ficamos sabendo também que os gêmeos não nasceram logo após a morte do Galib. O Halim não queria filhos. Ele achava que os filhos atrapalhariam a vida dele com Zana. E, gente, na verdade é o que vai acontecer. É o que mais a gente vai ver aqui no livro. A Zana e o Galib, né, a Zana e seu pai, tinham vindo de Biblos quando ela tinha apenas 6 aninhos, e foi a Zana quem sugeriu que eles abrissem o comércio e fechassem o restaurante do pai dela, que fazia com que ela se lembrasse demais dele. Aí foi nessa época que uma freira ofereceu uma órfã já batizada, uma cunhatã, uma beleza, que era Domingas, que vai ser uma das nossas personagens principais também, a mãe do narrador. E essa cunhatã, essa Domingas, né, seria como uma criada, era uma criada, na verdade. Viveria nos fundos da casa, onde havia quartos separados. Ela e a Zana rezavam juntos. E os gêmeos Jacob e Omar vão nascer 2 anos depois da chegada da Domingas. Como eu disse lá no início, o Omar nasceu minutos depois do Jacob, por isso o caçula e muito doente. Então a Zana, gente, ficava só cuidando do Omar, enquanto o Jacob sobrava para Domingas. 4 anos depois é que nasceu Hania. Então, apesar do nascimento da Hania, quem é chamado de caçula sempre é o Omar, que nem é o caçula oficialmente da família. A caçula da família é a Hania, né? E a Domingas, envolvida com as crianças, nunca teve coragem de ir embora daquela casa. E como os filhos, conforme Halim tinha pensado, interfeririam em sua vida conjugal. No capítulo 4, Nael nos conta um pouquinho de si próprio.
diz que não sabia de onde tinha vindo, não sabia de suas origens, que demorou para que ele desconfiasse que um dos gêmeos era seu pai, mas quando ele tocava no assunto com sua mãe Domingas, ela disfarçava e o deixava ainda mais cheio de dúvidas. E é nesse capítulo que a gente vai saber um pouco mais sobre a Domingas, quando o pai dela morreu e ela foi levada para um orfanato, sendo separada de seu irmão. E nesse orfanato ela era super maltratada, apanhava. Nossa, gente, foi horrível para ela. Então, quando ela foi para a casa do Halim e da Zana, ela foi vendida pelas freiras, porque as freiras receberam móveis e receberam um envelope também, provavelmente com dinheiro. Então, quando ela foi para a casa do Halim e da Zana, apesar do serviço não ser muito diferente, ali pelo menos ela tinha o cantinho dela, ela tinha a liberdade de poder rezar quando ela quisesse, e ela via cenas de amor entre Halim e a Zana que não tinham pudor nenhum, e ficava assim inconformada, como a Zana em um momento estava lá super rezando, em outro momento estava se entregando aos prazeres carnais daquele jeito. Uma vez, a Domingas e o Nael fizeram uma viagem de barco. A volta foi horrível, teve uma tempestade, eles sofreram muito e a Domingas chegou a perguntar para o Nael se ele gostava de Yakub, mas depois negou que perguntou aquilo, fingiu que não tinha perguntado nada. A vida do Nael na casa também não era fácil, ele vivia nos fundos, né, com a Domingas e era como um criado, gente. A Zana inventava 1000 tarefas para ele fazer, para Domingas fazer também. Além disso, Nael tinha que ficar fazendo favores aos vizinhos, que muitas vezes não pagavam nem o transporte. Uma das vizinhas que ele mais odiava era a Estelita Reinoso, que ela é a tia da Lívia, né, da moça aloirada, mas gostava do Talib, que era um outro viúvo, que tinha 2 filhas e vivia frequentando a casa, mas o Nael tinha que ficar resolvendo coisas para quem não tinha nada a ver. O Omar não aceitava que o Nael se sentasse à mesa quando ele estava e odiava ver o rapaz estudando, continuava dando trabalho, continuava bebendo, pegando a mulherada, nada de criar juízo. A Zana sempre defendia o filho e o Nael sentia muita vontade de fugir dali. Depois de 6 anos em São Paulo, o Yakub anuncia que vai se casar, mas ele não conta o nome da moça. Zana fica inconformada. Um filho casado era um filho perdido. A relação, gente, a gente vai ver que a relação entre a Zana e os filhos homens também é muito estranha, principalmente com o Omar. Tem muita coisa estranha aqui no livro. Enquanto Yakub ia se casar, o Omar farreando. Sempre, sempre, sempre. Até que um dia, o Halim encontrou o Omar pelado com uma moça no sofá da sala. Gente, ele vai tirar a moça de lá, vai bater no Omar, vai dar um super tapa nele, acorrentar o filho na maçaneta de um cofre de aço, desaparecer por uns dias. Meu Deus, assim é a revolta do Halim contra esse filho que não faz nada de útil, só sabe dar trabalho, só sabe brigar, só sabe viver às custas dos outros, né? E a Rania em tudo isso? Gente, a Rania não queria saber de homem nenhum. Parece, sim, viver uma relação meio que incestuosa com os irmãos, não aceitava nenhum pretendente que a mãe arrumava. Olha um trechinho para vocês sentirem um pouco. No aniversário de Zana, os vasos da sala amanheciam com flores e bilhetinhos amorosos do caçula.
flores e palavras que despertavam em Rania uma paixão nunca vivida. Por um momento, naquela única manhã do ano, Rania esquecia o farrista cheio de escárnio e via no gesto nobre do irmão o fantasma de um noivo sonhado. Ela o abraçava e beijava, mas afagos em fantasmas são passageiros. E Omar reaparecia, de carne e osso, sorrindo cinicamente para a irmã. Sorria, fazia-lhe cócegas nos quadris, nas nádegas. Uma das mãos tateava-lhe o vão das pernas. Rania suava, se eriçava e se afastava do irmão, chispando para o quarto. Então, nossa, esse carinho estranho entre a Rania e os irmãos, não só com o Omar, como também com Yaqub, vai aparecer em diversos momentos da obra. E é a Rania quem acaba assumindo os negócios do Halim e não o Omar, como ele esperava. Omar só inútil. Num dos aniversários de Zana, que era a comemoração do ano, o Omar aparece com uma namorada, Dália, a mulher prateada. As mulheres prateadas se exibiam dançando aos domingos. A Dália dominou a noite, muito mais que Zana, muito mais que Rania, mas ao que tudo indica, a Zana disse algo ali em off para Dália que a humilhou e ela saiu muito brava da casa. O Omar vai atrás dela e, gente, a relação de Zana com o Omar, como eu falei para vocês, era muito estranha. Ela não aceitava o filho com nenhuma mulher. Ninguém era boa o suficiente para nenhum dos filhos dela. Aí, diante disso, o que a Zana e o Halim queriam? Queriam que o Yaqub recebesse o Omar em São Paulo para ver ali se o irmão criava um pouco de juízo, estudava, virava uma pessoa honesta, trabalhadora. Yaqub é claro, olha, na minha casa eu não vou receber o Omar. Eu posso ir alugar um quarto para ele numa pensão, mas na minha casa não. E para que o Omar vá para São Paulo, a Zana meio que compra a família de Dália para ela desaparecer da vida do Omar. Assim, então, contra a vontade, o Omar vai para São Paulo e o Nael vai ter um pouquinho mais de paz. Aí o Nael vai estudar no Galinheiro dos Vândalos, no mesmo local em que o Omar tinha estudado, só que o Nael, gente, super dedicado, quer estudar de verdade, quer ler de verdade, né? Quer se dedicar aos estudos, apesar de muita gente na casa só o atrapalhar nisso. E o Halim e a Zana recebiam as cartas do filho Omar, que também estava em São Paulo, acreditando que ele estava super se comportando, estudando muito em São Paulo, até que o Yaqub descobre que o Omar não estava mais frequentando a escola, que tinha abandonado o quarto de pensão, sem dar nenhuma explicação. O que tinha acontecido com ele então? No capítulo 5, a gente fica sabendo que o Yaqub só vai falar a verdade para a família sobre o irmão quando visita Manaus pela primeira vez desde que tinha ido para São Paulo. O Nael ficou ansioso com a volta do Yaqub, a Domingas também, porque será que ele era seu pai como ele era, né? Não tinha muitas lembranças dele. Quando o Yaqub chega, ele e a Domingas se abraçam com carinho. O Yaqub tinha levado livros para o Nael, eles passeiam juntos e tudo mais. Foram 4 dias de visita. A Rania super se arrumava, porque o irmão estava ali. E foi ela, inclusive, quem ganhou os melhores presentes do Yaqub. Havia muita intimidade entre os dois, que já falei para vocês que a relação entre os irmãos é muito estranha. Apenas para o Halim, Yaqub revela a verdade. Diz que o Omar tinha enganado a empregada dele, entrado na casa do Yaqub, roubado seu passaporte, camisas, gravatas,
$800 que Yakub tinha economizado com muito suor e tinha ido para os Estados Unidos com o passaporte dele. E ainda tinha mandado cartões postais tirando sarro. O Yakub só guardou um cartão postal para mostrar para o pai. Aí depois ele voltou para Manaus com a maior cara de pau, né? O Omar voltou para Manaus com a maior cara de pau, como se tivesse se dedicado na cidade. E Yakub xingando o Omar pro pai, xingando. Para piorar, gente, o Omar tinha ficado sabendo, né, nessa história aí, que a esposa do Yakub era a Lívia e rabiscou fotos, fez desenhos obscenos na foto do casamento dos dois, porque, gente, a Lívia era a moça pela qual os dois tinham se apaixonado. E quem venceu, quem conseguiu o amor da Lívia, foi o Yakub. O Yakub jurou que um dia ia se vingar. 5 ou 6 anos depois dessa visita, o Yakub tinha prosperado muito, estava muito bem de vida, mandava dinheiro para a família, atendia assim as necessidades, parecia que ele adivinhava as necessidades básicas da casa. Então teve dinheiro para a reforma da casa, a reforma da loja. Isso era uma amostra da evolução de São Paulo, né, do progresso de São Paulo, da indústria. E ali em Manaus, o maior problema que havia era o corte diário de energia. Então tinha que ficar tirando as coisas da geladeira, mudando de geladeira e tudo mais. E o Halim vai contar para o Nael, uma das mulheres aí que mais virou a cabeça do Omar, que é a Pau Mulato. Essa foi a mulher que virou de fato a cabeça do caçula. E o Nael, todo feliz, diz pra gente que ele era confidente do Halim, ele que o ouvia, era para ele que o Halim contava as coisas, ele era seu neto, mesmo que não ficassem falando muito sobre isso. E aí, então, do nada, né, falando sobre essa história da Pau Mulato, o Omar tinha mudado, não farreava, estava andando bem arrumado, saindo cedo de casa, dizendo que ia trabalhar num banco. Aí a Zana começou a desconfiar, seguiu seu filho, que estava com carrão, estava com um conversível, mas ele não estava trabalhando num banco, coisa nenhuma. Ele estava, na verdade, era envolvido com contrabando. Gente, Zana aí contratou um profissional e descobriu também aí o relacionamento amoroso do filho com essa Pau Mulato aí. Quando ele percebeu que a mãe descobriu, ele arruma as malas e sai de casa. Gente, a Zana vai ficar desesperada, porque como assim ela vai perder o filho para uma mulher? Aí, nossa, páginas e mais páginas do Halim, né? Até no próximo capítulo ali, capítulo seguinte, do Halim tentando fazer de tudo para descobrir onde o Omar estava com essa mulher. Porque assim, parecia que eles tinham sumido do mapa, e a Zana nervosa. Ou seja, a vida amorosa da Zana e do Halim não estava bem, porque a Zana só pensava no caçula. O Halim tenta, mas não descobre onde o Omar estava vivendo. Quem descobre mesmo é a Zana, que mexe ali seus pauzinhos, muito bem mexidos, e descobre, né, encontra o caçula. Ele estava morando num barquinho de aluguel bem barato. Ele e a Pau Mulato dormiam numa rede. Iam de lugar para lugar, numa vida simples. E a Zana vai buscar o filho, pessoalmente, para acabar com aquela relação. O Omar estava muito diferente, mais magro, bronzeado, irreconhecível, e volta para casa muito bravo, quebrando tudo, rasgando fotos. Depois acalmou. Foi muito mimado pela Zana, tinha tudo o que queria. A Rania, mesmo contrariada, né, aceitava ali os carinhos do irmão e dava dinheiro para ele, dava mesada para ele, e dinheiro da loja
para que ele vivesse a sua vida de farra, de outras mulheres e tudo mais. Então, na verdade, no fundo, o Nael nos diz que o Omar é um fraco, porque quem diz, na verdade, isso pro Nael é o Halim, né? Porque ele preferiu uma vida fácil na casa da mãe, na casa dos pais, a uma vida humilde e penosa do lado da mulher que ele amava. E o Omar, gente, assim, nossa, eu tenho um ódio do Omar, odeio o Omar, que personagem nojento. O Omar gostava de humilhar o Nael. Então, um dia ele estava com um grupo de amigos, aponta para o Nael e meio que quer tirar sarro dele, dizendo que ele era filho da empregada. Nossa, assim, o Omar é um personagem nojento. Mudando aí um pouco de perspectiva, no capítulo 7, na primeira semana de janeiro de 1964, o Nael conta aí pra gente que lembram daquele professor que eu mencionei, o Antenor Laval, que foi professor do Omar e agora também era professor do Nael, né? Já que o Nael também estudava no galinheiro dos vândalos, apareceu em casa para conversar com o Omar, estava muito abatido, com a expressão aflita, parecia um homem encurralado. Ele e o Omar saem apressados. O Omar só volta na madrugada do dia seguinte, pedindo uma quantia muito alta em dinheiro para Rania, para sua irmã, né? Que era quem cuidava de tudo no comércio da família. Mas a situação da loja não estava boa, às vezes ela tinha que até ir de porta em porta. Além disso, havia greve dos portuários, então não tinha como a Rania arrumar essa quantia para ele. E aí as aulas voltam, o Nael conta que o Antenor Laval atrasou para voltar, não voltou imediatamente e depois acabou não indo mais ao Unicil. Em uma manhã de abril, gente, presenciaram a prisão do Antenor Laval, humilhado no centro da Praça das Acácias, esbofeteado, arrastado por um veículo do exército. E 2 dias depois, eles receberam a notícia de que o Antenor Laval estava morto. Era o período da ditadura militar e o Antenor Laval foi perseguido por suas ideias. Alunos e ex-alunos se reuniram para ler seus poemas. O Omar foi o último a recitar um dos poemas do Antenor Laval, que era o professor de francês. E naquele dia, o Nael não hostilizou o caçula. Naquele dia, ele teve empatia pelo caçula. Quem acaba voltando de surpresa ali na casa é o Yakub, que assim chega acolhido pela Domingas, que o abraça. Segundo Nael, foi o abraço mais demorado que ela deu em um homem da casa. E eles ficaram bem próximos. O Omar chega todo ensopado, porque a despedida ali do Antenor Laval foi em meio a uma chuva muito forte. Ele estava de luto pelo Laval, passa reto, ignora o Yakub, vai pro quarto tossindo e fica chamando a Domingas, que não deixa o Yakub para ir atrás do Omar não, viu gente? Ela não sai de perto do Yakub. Pode chamar a Domingas que ela não vai não, fica ali com o Yakub. Depois é que chegam a Zana e o Halim, só que a Zana, lógico, não dá muita atenção para Yakub, vai lá cuidar do Omar, que estava muito doente. Aí ele estava doente de verdade, não era de mentira não, não era frescura não, ele estava doente de fato. E a expressão assim no rosto do Yakub deixava claro que ele estava matutando alguma coisa e ia fazer algo que nunca tinha feito antes. A verdade, né, gente, é que o Omar tinha aprontado muito já para Yakub na vida e Yakub nunca tinha revidado. E naqueles dias que o Yakub vai passar ali,
Ele dá muita atenção pro Nael, tomavam café da manhã juntos, conversavam. Manaus, ó, ditadura militar, tinha se tornado uma cidade ocupada. O Halim aconselha o Nael a não mencionar o nome do Antenor Laval. Na verdade, muitos nomes não podiam ser mencionados, senão você poderia pagar as consequências, que não seriam nada boas, nada boas. O Halim não queria saber de seu filho Omar, não podia ouvir a voz do Omar. Nossa, o Halim parece sentir um ódio mortal do Omar, que só atrapalha a vida dele. A gente até entende um pouco o Halim, né? Porque, nossa, ninguém merece o Omar. Ele preferia ficar ali conversando com o Nael, dar atenção ao neto bastardo, a ficar com seu filho legítimo. Inclusive, o Nael chega a ganhar, no seu aniversário de 18 anos, uma caneta tinteiro toda prateada. O Yacoub chega a dar dinheiro para Domingas, e mesmo o Nael, ele também ficou um pouquinho doente nesse período. Mesmo ele doente, ele fala que foi o melhor aniversário dele, porque estava com a Domingas do lado, que era a mãe, né, o Halim, que era o avô, e o Yacoub ao seu lado. Chega o momento do Yacoub ir embora e o Nael não tem coragem de perguntar a Domingas se o Yacoub era de fato o seu pai. Mas o Omar é que ele não quer que seja o pai dele. Ele sabe que é um dos gêmeos, mas ele odeia o Omar. O Omar ele não quer como pai de jeito nenhum. Aí continuando, gente, num sábado, a Rania pede ajuda pro Nael na loja para empilhar caixas. E o Nael é super interessado na Rania, acha muito linda e tudo mais. Ele gostava dela. E eles acabam passando a noite juntos, mas vai ser só essa noite. A Rania não quer saber do Nael, mas ela acaba ali contando um pouquinho que lembra que a gente viu que ela rejeitava um monte de pretendentes. Ela conta que ela tinha um pretendente, que a mãe não aceitou. A mãe diz que ele era um pé rapado e tinha um monte de gente rica interessada nela, um monte de bons homens, e então, bem, ela rejeitava todos os pretendentes que a mãe arrumava, e a Rania vira ali uma solteirona que também não quer saber do Nael e tem uma relação muito estranha com os irmãos de sangue ali. Conforme o tempo vai passando, todos aqueles problemas em casa, o Halim, já meio velho, né, ia se afastando da casa para esquecer os problemas. E aí o Nael tinha que ficar procurando por ele e tudo mais. E numa manhã da véspera de Natal, de 1968, ele saiu e ele não voltou para a ceia. A família ceiou sem o Halim. E aí esperando o Halim, ele não voltava, todo mundo preocupado, acabam dormindo. Na manhã do dia seguinte, o Halim é encontrado morto no sofá por Zana, quieto, como nunca, calado para sempre. Gente, aí a Zana vai sofrer. Com a morte do marido, a Zana vai sofrer. No capítulo seguinte, capítulo 8, o Omar vê o pai morto, não suporta ver o pai morto. Começa a falar um monte de palavras desagradáveis para o pai, duras, gritando para todo mundo ouvir. Naquele momento, a Zana não consegue fazer nada, mas poucas semanas depois, ela não deixa isso barato, chama a atenção do filho, que ele devia parar com mania de desocupado, procurar um emprego, criar vergonha na cara, que agora ele não tinha mais pai. A Rania chamou o Omar para trabalhar com ela, mas é lógico que ele recusou. Imagina o Omar seguindo horário, né, gente? O Omar não faz nada da vida. E ele tentava agradar a mãe de todas as maneiras, né, reconquistar ali a atenção da mãe, o carinho da mãe, dando presente para ela, mas o que ela queria de verdade era que os filhos fizessem as pazes, enquanto o Omar não podia nem ouvir o nome do Yacoub, um ódio mortal dele.
Até que um dia aí, né, um sábado, depois do anoitecer, o Omar, o caçula, entra em casa acompanhado de um indiano chamado Roshirã, e aos poucos ali a gente descobre que o Omar está ajudando esse indiano a encontrar um terreno perto do rio, ali em Manaus, para construir um edifício. Um hotel seria construído, e aí, conversando em off com o indiano, qual que é o plano da Zana? Que o Omar e o Yaqub trabalhem juntos nesse projeto, já que o Yaqub é engenheiro. Conversa com o indiano sem o Omar saber, manda uma carta para o Yaqub escrita pelo Nael, dizendo que os dois filhos poderiam trabalhar juntos na construção desse hotel, já que o Yaqub era engenheiro, ela já tinha combinado tudo com o Roshirã. Bom, o Yaqub não quer saber de trabalhar com o Omar, e na verdade o que vai acontecer aqui, o Yaqub também não é santo, lógico, né, gente? Olha tudo que ele passou, né? Por um lado, a gente até entende. O Yaqub vai passar a perna no Omar. Ele faz o projeto em segredo para o Roshirã, passa um tempo em Manaus, não na própria casa, ele aluga um quartinho. Quando o Omar descobre, o Yaqub estava realmente visitando a família e o Omar chega e rasga o projeto. Bate, arrebenta o Yaqub. Quebra dedos do Yaqub, quebra dentes do Yaqub, gente, é uma briga horrível que a Domingas não conta pra Zana. E aí, poucos dias depois da briga, o Roshirã procura a Rania, entrega a ela um envelope com uma proposta. Ele exige uma fortuna, uma quantia de dinheiro altíssima, pelo tempo e dinheiro que ele gastou com os dois irmãos, porque, gente, não tinha mais projeto, não tinha mais nada, né? O indiano só perdeu o tempo dele. Diz que é muito influente, ameaçou a Rania com um processo e ela, logicamente, pede um prazo para tentar resolver aquela situação. Olha o que foi aí, né? Na verdade, o que a Zana conseguiu tentando unir os irmãos por meio de um trabalho, gente, forçar a relação. No capítulo 9, a gente vai acompanhar a Domingas cada vez mais apática, contando para o Nael que o Halim gostava muito dele, que era neto dele e que prometeu a ela que ele ia estudar. Disse também que ela gostava muito do Yaqub, que o Omar ficava com ciúmes quando via os dois juntos, e com o Omar ela não queria nada, ela queria mesmo, era com o Yaqub. Só que numa noite, bêbado, o Omar estuprou a Domingas e nunca pediu desculpas, nunca pediu perdão, e a Domingas, contando isso, aí só chorava, não conseguia falar mais nada. Então, nossa, Domingas teve relação com os dois irmãos. Mudando de perspectiva, a Zana não se conformava com o que Yaqub tinha feito com o Omar. Gente, peraí, né? O Omar lá no passado, poxa, cortou o rosto do Yaqub. O Yaqub foi pro Líbano e agora a Zana tá inconformada com o que o Yaqub fez com o Omar. Meu Deus do céu. O fato é que o Omar tá desaparecido. Depois de tudo isso daí que aconteceu, o Omar tá desaparecido. E nesse meio tempo, a Domingas, que estava apática, triste, é encontrada morta na rede. O Nael pede para a Rania para que ela seja enterrada ao lado do Halim. A Rania aceita e banca tudo. E isso acontece então, né? A mãe do Nael e o avô dele enterrados lado a lado. No capítulo 10 a gente vê a casa se esvaziando. A Rania compra um bangalô no norte de Manaus, que era preciso, gente.
ela precisa sair da casa para vender essa casa e pagar tudo que o Roshirã estava pedindo. Só que a Zana não queria saber de sair da casa de jeito nenhum, de jeito nenhum. O tempo vai passando, o Roshirã aparece com uma nova proposta. O que ele quer é a casa. Diz que tinha conversado com o Yakubi e que ele estava de acordo. Assim, aos poucos vão fazendo a mudança para o bangalô e mesmo contra a vontade, a Zana acaba indo para lá. No capítulo 11, a gente vê a morte de Zana com seu filho caçula ainda desaparecido. Como a gente viu lá no começo do livro, né? Ela esperando a volta do filho caçula. E, na verdade, o Omar estava sendo perseguido, estava fugindo da polícia, tudo planejado por Yakubi. A Hanya descobriu, era a vingança do Yakubi, gente. O Yakubi tinha esperado o momento certo para agir, principalmente ali esperada a morte de sua mãe. E enquanto ele fugia, gente, fazia dívidas e as pessoas iam cobrar a Hanya. Coitada da Hanya, né? Que irmãos que ela foi ter aí, que só problema para ela. No último capítulo, a gente vê o Omar sendo pego no mesmo lugar que o Antenor Laval. É condenado a 2 anos e 7 meses de reclusão. Aí a Hanya escreve para o Yakubi falando um monte de verdades que ninguém teve coragem de falar, né? De tudo que ele estava fazendo, né? Os absurdos que ele estava fazendo. Mas ele não responde. O Nael sente a necessidade de se afastar da Hanya também, para de trabalhar com ela. Ele sabia que ela nunca ia ser dele, então para que ficar ali sofrendo? Quando o Omar sai do presídio, a Hanya tenta se aproximar do irmão em vão. Fica super claro pra gente que o Yakubi também não era santo, que ele era muito vingativo, que ele tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. E a comunicação entre o Nael e o Yakubi foi continuando por meio de cartas, só que o Yakubi não falava do irmão, não falava da Zana, falava sempre, na verdade, do pai Halinda Domingas, sobre colocar flores nos túmulos deles, até que o Nael decidiu, na verdade, se afastar também do Yakubi. Ainda mais uma vez, o Nael acaba vendo o Omar, mas ele não confessa nada do que tinha feito a Domingas, simplesmente recua lentamente e vai embora. Gente, essa é a história, então, de 2 irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo para ajudar o canal. Se vocês forem comprar qualquer produto na Amazon, comprem pelo nosso link, que está aqui no box de descrição, pois vocês nos ajudam sem pagar nada mais por isso. Beijos e até a próxima. Tchau!